conta uma coisa, você tem um plano de ação para esse ano na coordenação? Já sabe o que você quer realizar enquanto coordenadora e desenvolver com seus professores este ano? Ou está insegura, não sabe nem por onde elaborar o plano de ação? Será que você sabe exatamente o que é um plano de ação na coordenação? Então vem comigo, porque você está no lugar certo. É o tema da nossa live de hoje, plano de ação na coordenação, como elaborar com segurança e apresentar vencendo a resistência e sendo aceito pelos professores. E olha só, você chegou num episódio muito especial. Todas as quintas-feiras temos o programa Bate-Papo de Coordenação, onde eu converso com alunas do método Liderar com Sutileza, que atuam com segurança com seus professores. E é especial porque nós estamos na semana de inscrição para o método Liderar com Sutileza. Lembrando, inscrições por tempo limitado. Link aqui na bio do perfil do Instagram, na descrição do vídeo. Por tempo limitado, aproveite que tem condição especial e também tem bônus. Condição especial, liberado no boleto, mas é por tempo limitado porque é um programa de acompanhamento. E essa liderouro que vai vir falar com a gente, ela vai contar como é que ela conseguiu elaborar o seu plano de ação que foi aceito desde a gestão até os professores. Como que ela conseguiu isso? E quem vai contar é a coordenadora Francis Lane. Deixa eu trazer ela para a nossa live. Aliás, para o nosso bate-papo de coordenação, não é? Fran, já tá me ouvindo aí? Manda um oi. Eu tô vendo você aqui, ó. Tô te enviando o convite agora. Certinho? Primeiro ano com muita a turminha. Ana, fica aqui que você vai ver como é que você pode criar seu plano de ação. Olá, Fran. Só virar Oi, aí a câmera para o lado. Na peraí. frente tem um. É. Aê! Ih, boa noite, tudo bem, Marcélia? Tudo bem? Melhor agora que deu tudo certo de você estar aqui com a gente. Bem-vindo ao programa. E, Fran, para quem não conhece, por favor, 3 perguntinhas para você se apresentar. Quanto tempo na coordenação? Qual é o segmento que você atua? E se hoje você tem segurança para lidar com os professores? Sim. Meu nome é Francis Lane, atuo na coordenação em menos de um mês. E hoje, graças ao método Liderar com Sutileza, tenho total segurança para lidar com meus professores. Menos de um mês na coordenação, uma coordenadora baby, Fran? Sim, sim, né? Graças a Deus. Eu entrei no método, né, no finalzinho do ano passado. Desde então, venho estudando, porque recebi a proposta. E hoje, graças a Deus, né, estou muito feliz com o meu corpo docente, com a escola em que eu trabalho, graças ao método Liderar com Sutileza. Parabéns, porque olha só, você buscou conhecimento mesmo antes de ter o cargo. E muitas Sim, vezes quem ocupa o cargo há muito tempo não busca aprimoramento. E outras pessoas que ainda não assumiram a coordenação, estão em vias de assumir, ficam esperando acontecer. E você não esperou o problema acontecer, você se antecipou ao problema. E aí vem o que você vai trazer para nós nessa noite. Você criou o seu plano de ação na coordenação. E aí, me conta, você conseguiu criar o seu plano de ação dentro do que você aprendeu no método? Isso te deu segurança? totalmente. Não tinha noção nenhuma de por onde começar, né? Fui assistindo aos módulos e tem um módulo específico, né, que fala sobre o plano de ação e traz algumas ferramentas excelentes para a gente seguir. Eu segui uma dessas ferramentas, né? Eu, enquanto professora da escola onde eu trabalhava, né, eu havia observado, né, alguns pontos que poderiam ser melhorados e eu montei um plano de ação em cima de minhas observações, né? Apresentei a gestão e graças a Deus, até então tem dado tudo certo, né? Eles estão acatando, né? Aceitaram as observações, viram que realmente é para a melhoria da escola, mas não conseguiria nem pensar em nada disso se não fosse o método. Como eu disse, eu não sabia nem por onde começar. E tem gente que está assistindo aqui, talvez não consiga perceber qual que é a importância da coordenadora ter um plano de ação. Por que a coordenadora ela precisa, Fran, na sua opinião, ter um plano de ação? Primeiro, planejamento é essencial, mas só o planejamento não vale. Você tem que ter um tempo para aplicar esse planejamento, como esse planejamento será aplicado, quem será o responsável por determinado objetivo que você colocou no seu planejamento. Então, quando você monta o plano de ação com esses itens, né, em quanto tempo isso vai durar, pode ser de curto a médio e longo prazo, né, depende do objetivo que você quer. Então, quando você apresenta esse plano de ação, você tem argumento, né, para comprovar para o outro que há necessidade de fazer aquilo. E ter um plano de ação te deixou segura para começar
O ano letivo começar como coordenador, inclusive, te deu segurança esse plano que você elaborou? 100%. E como Não que tenho foi na dúvida hora de alguma. apresentar, Fran? Como é que foi essa hora de apresentar o seu plano de ação? Se você puder compartilhar como foi a experiência. Bom, eu recebi o convite, né, no ano passado. Até então, rejeitei e falei que esse ano a gente voltava a conversar a respeito. Então, esse ano eu voltei, né, na segunda semana de janeiro, né, voltei para a escola, enviei o plano, né, para a gestão avaliou, e no dia do retorno, né, da reunião, a gente discutiu sobre isso, e graças a Deus, assim, os pontos, eles me agradeceram muito, né, pelos pontos que eu frisei. Eu já cheguei assim, vocês vão me xingar, eu sei que eu já devo ter levado xingo demais, né? Mas eu quero o melhor da escola, eu quero o melhor para a escola, e eu acredito muito que é, é necessário fazer as modificações que devem ser feitas, né? E o corpo docente, ele tem que ser valorizado, né? Porque, como diz a minha mentora Marcélia, a roda gira. Eu, enquanto coordenadora, sou apenas uma engrenagem, né? Então, eu preciso passar segurança para os professores e eu tenho que ter o apoio da gestão. É um ciclo, né, que em nenhum momento, nenhuma das partes atua sozinho. É um conjunto. É um conjunto. E como você trouxe, né? É claro que quando iniciamos na coordenação, vamos cheios de receio, de insegurança, como você trouxe. Será? Ah, não, eu vou ouvir reclamação. Eles não irão gostar do que eu tenho para apresentar. E como que você superou essa insegurança de começar na coordenação? Como é que você conseguiu superar isso? Estudando, né, revendo tudo que eu estudei. Então, cada dia que eu saio da minha casa, eu tenho a minha agenda que eu monto ela todo domingo, né? Tenho a minha agenda que eu monto, então eu saio da minha casa com aqueles objetivos daquele dia, né? E é como eu falei, como eu deixei muito claro qual que era o objetivo que eu queria, como eu ia alcançar esse objetivo, quanto tempo que ele ia durar e quem seria o responsável, então, graças a Deus, tem dado certo. E você conseguiria planejar? Você sabia fazer uma agenda na coordenação antes de entrar no método Liderar Sutileza? Jamais fazia listas, né? A gente vai listando ali aquilo que a gente precisa fazer na semana e a gente acha que a gente vai dar conta tudo num dia só, mas na verdade não, né? Então, tem as tarefas que são importantes, tem as tarefas que são prioridades, tem as tarefas que são urgentes e tem aquele tempo que a gente precisa, né, para algum imprevisto que venha ocorrer, chamado janela de manobra, né? A gente ter esse tempo para resolver. Exatamente, porque a gente lista na expectativa de conseguir resolver. Só que a gente lista e só se atola de problemas na coordenação. E ao invés de nós listarmos o que realmente precisa ser feito, nós listamos só problema para resolver. E isso Só também poder. decorre do nosso tema de hoje, plano de ação na coordenação. Quando a gente não tem um plano, né, Fran, qualquer caminho serve. Se eu não tenho um plano, eu vou por qualquer caminho e eu não chego no meu professor. Eu me perco pelo caminho, eu não tenho segurança nas minhas palavras, nos meus gestos enquanto coordenadora. Logo, eu não sou respeitada e eu não tenho a confiança da minha equipe. E tudo decorre de eu não criar o meu plano de ação para seguir durante o ano, como você trouxe aqui, planejando também a sua agenda, a sua organização. E, Fran, como você mencionou, há um mês agora na coordenação, já segura, já com o seu plano apresentado e aceito, que fique claro, porque não é só apresentar, ele foi apresentado para a equipe de docentes de gestão e ele foi aceito, sem maiores problemas e complicações. Para quem recebeu o convite para estar na coordenação, e tem muita gente que está nos assistindo, e é o primeiro ano na coordenação, qual a dica que você dá de ouro para quem está insegura? Porque, olha, você falou no início. Eu falei, não, hoje não. Depois, quem sabe, eu aceito o convite da coordenação. Para quem está nessa insegurança começando o ano, o que que você tem a falar? Se preparar, né? Porque o primeiro que o primeiro sentimento que vem a gente é medo. Eu não vou dar conta, eu não sirvo para isso. Mas quando você tem o apoio do método, né? Você vê que você tem um caminho a seguir. Então as coisas acontecem por etapas. Não é tudo de uma vez. Então existe a necessidade de priorizar. Nesse momento, o que é necessário fazer? Você vai chegar na escola, vai vir uma bomba de informações. Ah, mas que é isso, que é aquilo. Só que você tem total liberdade de se organizar. Se você se organizar, vai dar certo.
Porque no primeiro momento, Marcelo, o medo não de não dar conta do serviço, mas é o medo de julgamento do outro, né? Que às vezes peca muito com a gente, né? O medo de julgamento do outro. Mas você está ali para fazer o seu trabalho e você tem que mostrar para o outro que você dá conta para você ter segurança. Então, se você tiver argumento, tiver como provar que aquilo é necessário, qual estratégia será seguida, pode ir tranquilo, né? E como eu te falei, eu realmente tinha muito medo, né? Não é a primeira vez que eu recebo a proposta. Dessa vez eu aceitei, falei assim, é uma experiência nova, né? E graças a Deus está dando certo devido ao método Liderar com Sutileve. Tem que deixar isso bem claro, porque muitas pessoas podem até pensar assim, ah, não, mas não está na hora de eu investir com isso, eu sei fazer aquilo ali, mas a pedagogia não te dá noção nenhuma do cargo de coordenador. A pedagogia não te ensina a lidar com pessoas, né? Ela te ensina a lidar com leis, com documentos. E esse cargo, você tem que, além de lidar com leis, com documentos, estudar, aprimorar, você tem que ter empatia com o outro, né? Entender, talvez naquele dia o professor não conseguiu entregar aquilo, mas eu não tenho que ser rude com ele, eu tenho que entender. Naquele momento, pode ser que ele está passando por alguma coisa. Então, se colocar no lugar do outro. E não é só o fato de entender, é o fato também, não é, Fran, de você saber ter estratégias. Senão acabamos também sendo muito permissivas. Ah, as meninas falaram que se eu entender meu professor, eu vou ter segurança, é o caminho. Entender é parte do processo. Sim. Só que depois que eu entendo o meu professor, como que eu vou agir? Qual é a postura que eu devo ter? Qual é a ação ideal que eu devo ter com o meu professor? Senão, nós acabamos sendo mais permissivas, até na jornada eu mencionei, mandonas do professor, do que de verdade uma coordenadora segura, gerando a falta de confiança da equipe. Só na intenção de ouvir, e isso aí, como você trouxe, é saber as leis, é entender o professor e, consequentemente, agir, que é como você fez no seu plano de ação. Aí você falou uma coisa importante, vamos falar um pouco sobre isso, Fran. O medo do julgamento. Nossa, o medo do julgamento, o medo de falhar é muito grande, não é? E isso independe até do tempo de experiência na coordenação. Mas, sem dúvida nenhuma, em quem está começando, é ainda maior. E esse medo do julgamento faz com que nós, enquanto coordenadoras, sejamos inseguras, não nos posicionamos, deixamos de apresentar as ideias, com medo da resistência, das reclamações e das críticas. Como que você superou o medo do julgamento? Tem alguma estratégia que você lembre, que viu dentro do método da Sutileza, que mudou a chave e fez com que você lidasse com esse medo e superasse o medo de julgamento dos professores, mesmo começando agora na coordenação? Bom, ainda, graças a Deus, né, meus professores são muito parceiros, né, mas eu acredito que se o bonde da reclamação vier, né, a gente tem que perguntar a ele, então, o que você me sugere? Né? Qual é a sua estratégia para resolver esse problema? Porque se ele tiver, às vezes, como você falou, nós somos falhos, às vezes a minha estratégia que eu pensei não vai ficar legal. Às vezes eu vou ter que sim aderir à estratégia do professor. Mas é o diálogo, né? É o diálogo. Então, se ele me comprovar, né, com argumentos coerentes, porque eu vou apresentar um objetivo, porque eu busquei uma fonte. Então, eu vou apresentar a fonte, ó, de acordo com o estudo, tal, 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 essa é a melhor estratégia. Então, se a estratégia dele, né, tiver um argumento melhor que o meu, às vezes a gente tem que ceder sim. Mas quando a gente mostra para ele que isso é um argumento que tem fundamento, ele fica sem resposta. Então, né? Tem estratégias, não é? Para lidar com o professor, como as que você aprende dentro do método Liderar Sutileza, faz com que a coordenadora que está começando agora, mesmo sem experiência, tenha segurança para lidar com o professor no dia a dia, independente da situação? Com certeza. Com certeza. E legal, Fran, que você falou assim, olha, Marcele, quando eu me inscrevi no método, eu ainda não era coordenadora. E o que te fez, então, buscar o método, mesmo antes de assumir o cargo da coordenação? Eu vi, né, a propaganda no Instagram. Eu estava querendo me atualizar em uma outra área. Eu queria ir para educação especial, né? Aí eu
pedi para sair do meu emprego no meio do ano passado, né? Porque para mim estava ficando difícil. Recebi essa proposta, falei, vou analisar. E nesse meio tempo, né, eu pensando aqui com os meus botões, fiquei mais tranquila, pensei, qual caminho eu vou seguir? X ou Y? Aí um dia no Instagram, estava vendo o Rios, aí eu vi o Midas. Aí eu entrei já, no primeiro dia, já estava na semana de inscrição, já fiz. Já fiz. Nem entrei no YouTube para ver lá. Aí teve a semana de aquecimento. Teve a semana de aquecimento, eu falei assim, não, vou assistir as 3 lives. Aí assisti, vi os mapas mentais da Carol, falei, nossa, que fantástico. Né? Porque assim, a didática de vocês é tão simples da gente entender que com uma live de 40 minutos a gente aprende 1 milhão de coisas. E que realmente é como uma luva, cai como uma luva. Então, na escola que eu trabalhava, né, eu estou iniciando um trabalho, graças a Deus, né, lá não tinha, né, tinha coordenadora pedagógica, era a diretora, então eu estou iniciando e estamos sendo muito felizes, graças a Deus. E você falou assim, Marcele, as aulas são práticas, então é pouco tempo e cai como uma luva. Como que você consegue se organizar no dia a dia para estudar as aulas do método? É possível? Como você faz? Dentro da minha agenda, eu deixei 10 minutos por dia. Né? Então, no próprio local de trabalho, 10 minutos, eu sou do método, né? Eu fecho a minha porta, né? E fico lá no método. E à noite, né? Quando tem na segunda-feira, tem um plantão de dúvidas. No sábado, que agora é dia 4, né? Vai ser o mão na massa. Então, sempre que possível, eu tento participar ao vivo. Quando eu não consigo, eu nem espero. Eu já vou, assim que a Giovana libera a aula, foi gravada, eu vou lá e entro. E no dia a dia, quando ocorre alguma coisa que eu não tenho conhecimento, eu vou na agenda do método, no cronograma do método, olho lá o módulo que fala sobre aquilo e assisto ele, faço os exercícios. Tem muitos exercícios, né, Marcelo? Sim. Então, faço os exercícios e, graças a Deus, tô indo, tô caminhando. Tá E é arrasando, já viciante. ficou? É viciante porque eu entrei, acho que foi em setembro, e em novembro eu já tinha assistido, tipo, 95%. Eu Então é fiz um rápido e prático. caderno, imprimi os exercícios, fiz a roda da vida. E o melhor, né? O método Quem Sou Eu me redescobri. Né? A verdade é essa, que a gente percebe que a gente não está sozinho. A gente está amparado. E é isso. E é importante você dizer o quanto é fácil de assistir no método Liderar Sutileza. Nós estamos com essas inscrições abertas, inclusive já vamos encerrar a inscrição para essa turma. E quem está assistindo muitas vezes pensa, até eu queria, mas tantas coisas que eu estou fazendo, já estou cursando outros cursos, né, até formações, será que vai dar tempo? E aí você traz que é rápido e prático, e como disse você, viciante, porque e cai uma luva, né? Você vai lá, consulta, assiste a aula, e 10 minutos. E qual é o curso que nós no dia a dia temos acesso? Que não é um método que em 10 minutos traz a resposta para você lidar com o professor de forma segura. 10 minutos por dia. E qual a coordenadora que não tem na vida 10 minutos do tempo para investir em conhecimento prático no método Liderar Sutileza, que vai resolver os problemas com segurança com o professor? Que, de verdade, né, Fran, quem está assistindo aqui agora ou no gravado e não tem 10 minutos do seu dia para investir de tempo em se aprimorar, vai ter que descobrir horas para resolver os problemas com os professores. Se você não arrumar 10 minutos para se aprimorar estudando o método, que é prático, como disse a Fran, assistindo gravado, assistindo ao vivo, você então vai ter que arrumar horas, dias, para resolver os problemas que você não sabe a resposta, porque você não tem acesso no método Liderar com Sutileza, não é? Com certeza. E outra coisa também, a plataforma ela é bem dinâmica, porque o que eu fiz? Em outubro eu viajei para Aparecida do Norte, então eu enfrentar ali 12 horas de viagem. Então eu baixei os módulos e fui assistindo no ônibus, até sem acesso à internet, né? E fui assistindo no ônibus ali, ida e volta, às vezes no horário de almoço, vou lá, pego um pouquinho, eu olho, né, o que eu preciso e baixo o episódio, falei, não, o próximo a assistir vai ser esse aqui. E é muito legal. bacana. Um ponto importante, é possível também assistir offline, sem acesso à internet. Só baixar as aulas que ficam na plataforma, que quem está inscrito tem um acesso ao login e senha, e que você que ainda não se inscreveu, assim que você entra no método, você recebe o e-mail com login e senha para acessar as aulas. E eu queria tocar num outro ponto importante, se preparar para enfrentar. Então, Fran, você recebeu o convite, adiou algumas vezes,
Mas falou, primeiro não, primeiro vou me preparar. Aí eu assumo a coordenação com segurança. Se você não tivesse se preparado, entrado no método da sutileza, você teria assumido essa coordenação? Teria tido Não, essa segurança? não. 100% de certeza que não. É Que igual eu estou te falando. Eu não sabia por onde começar. O medo do julgamento do outro, porque todas as meninas, graças a Deus, elas são minhas amigas, né? A gente tem um relacionamento fora da escola. E muito importante, né, bem claro que eu deixei, né, para os professores, no geral, o seguinte, que dentro da escola eu sou a coordenadora Francislane. Fora da escola eu sou a tia Alaine, né? Eu sou a Alaine, amiga, parceira, aqui, mas dentro da escola eu sou a coordenadora, né? Então vamos manter essa linha de raciocínio, né? Estou aqui para ajudar vocês. Aceitei, Marcela, 90% de ter aceitado esse cargo foi porque eu era professora e viu tanto que a gente sofria sem auxílio. Então eu falei com elas que eu quero muito ajudar, né? Eu acredito muito na escola, eu acredito muito no trabalho deles, professores, e eu quero ajudar, eu estou lá para ajudar. Vai ter vezes que vão me perguntar as coisas, e eu falei, eu não vou saber responder. Mas não quer dizer que eu vou deixar aquilo sem responder, eu vou procurar, eu vou buscar. Eu vou adicionar a Marcela, a Carol, vou lá no grupo, e outra coisa, o grupo é maravilhoso, porque no grupo do Telegram, a gente tem experiências com mais de 500 coordenadoras do Brasil inteiro, de vários segmentos. Então, a ideia de uma é a ideia da outra, a gente vai trocando estratégias, é muito bacana, E é aí, fantástico. e olha, estou muito feliz em saber que eu e a Carol ajudamos com que você realizasse a sua missão. Porque o que você está dizendo aqui, olha, de verdade, eu me arrepio, porque o que você trouxe aqui é que você já tinha uma missão, porque acredita na proposta da escola, porque quer fazer diferença, porque já foi professora, sabe qual é a dificuldade. Essa já é a sua missão. A única coisa que te faltava era como colocar isso em prática. E essa segurança é uma honra que eu e a Carol possamos contribuir para que hoje você assuma a coordenação com um plano de ação pronto, aceito e com segurança para lidar com os desafios. Parabéns, Fran, tenho certeza que vai fazer a diferença. Aliás, já está fazendo na sua instituição, por isso que você vai assumir ao convite que você recebeu e está totalmente preparada. Muito lindo poder Obrigada. contribuir na sua jornada. Fico muito Eu que feliz e agradeço. honrada. Eu que agradeço, meu Deus. Pode ser o que for, já vou renovar meu método de novo esse ano, né? Sempre. Porque a educação, ela não é estagnada, ela está em constante mudança. Então, nós que somos da área da educação, assim como a saúde, precisamos sempre buscar, né? Lidar com a geração que nem é Z mais, como diz a Carol, né? A gente nem sabe que tipo de geração que a gente, não existe uma nomenclatura para a geração atual, então a gente tem sempre que buscar, sim, Marcelo. Eu acredito nisso. E vocês dedicam a vida a isso, né? Que é o mais bonito. Dedicamos a nos atualizar para orientar, para guiar vocês de forma rápida e prática, porque na educação não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Estamos lidando com vidas e vidas que dependem do nosso conhecimento. Então, eu, você e todas as líderes ouro precisamos o tempo todo buscar aprimoramento prático, porque a vida urge, o tempo urge. E não é mais ler mais 4 anos numa faculdade. Você vai esperar 4 anos para ter uma formação, 3 anos uma pós-graduação, para depois começar a aplicar e talvez, quiçá, ter segurança para lidar com o professor ou não. E aí, Fran, fala uma coisa, se você tivesse, quem está assistindo, vai começar o ano na coordenação, porque também, não só o plano de ação, mas o tema também voltado para você que está ao mês na coordenação, Sim. e espera começar o ano. Fala, não, depois eu vejo uma outra oportunidade que eu puder entrar no método, depois eu vejo. Vou primeiro começar na coordenação. Qual o risco para essa coordenadora que está começando o ano na coordenação pela primeira vez e não entrar no método agora? Quais são os problemas que ela vai enfrentar? Ela vai enfrentar professores que só sabem reclamar, principalmente aqueles antigos que não aceitam mudanças, né? Quem é que não tem medo do novo, né? Ela vai encontrar mil e uma funções que são da gestão para ela fazer, né? Além de, Marcela, como é que eu vou falar assim? Corre o risco de pedir para sair em menos de um mês e ainda levar consigo uma doença mental para a vida. Que é pior. Porque realmente
se a gente não se preparar, a gente pode ficar doente sim, até adoecer. E se É muita preparar não pressão. é depois que o incêndio está tomando conta. Aí que eu vou me preocupar se eu tenho extintor, não é? Depois que o fogo está pegando, eu falo, nossa, mas eu não tinha um extintor aqui? Aí é tarde demais. E como você trouxe, pode adoecer e até desistir de uma missão na coordenação, do cargo, do convite, que muitas vezes até foi desafiador conquistar. Com Então, certeza. eu faço das suas palavras as minhas, porque os problemas vão estar aí de alguma forma ou de outra. A diferença é que uma líder ou uma coordenadora segura com o método tem a estratégia para resolver. Não espera um incêndio começar para procurar um extintor. E as inscrições não vão haver mais, vamos ter fechado a turma. E aí fica buscando na internet, Fran, modelos, não é? Porque é claro que a gente busca, não é? Na hora do desespero, tudo que vem até nós, a gente quer colocar em prática na coordenação. Só que modelos limitam a prática na coordenação. Aí eu dou um modelo, plano de ação mesmo, por exemplo. No método, a gente ensina a criar o seu plano de ação, da sua realidade. Se eu tivesse entregado a você, Fran, o meu plano de ação pronto, e você falar, pronto, nossa, ouro, agora já tenho um plano prontinho, um modelo, eu vou apresentar aqui. Seria aceito? Não. Eu Não. já ia falar disso também. Que no Midas, todos os materiais que são disponibilizados, eles são materiais de ensinamento. Não tem um modelo pronto, não existe esse modelo pronto, porque cada um tem uma realidade, né? Então, pode ser que o modelo X encaixe com o modelo Y, mas nem sempre será assim. Então, essa troca de experiência que existe, esse momento para a gente tirar as dúvidas, né? Esse mão na massa que é pegar e começar do zero mesmo, esses encontros que a gente tem dentro do método, né? No mão na massa, que a gente tem um encontro dividido por coordenação, né? Isso tudo ensina a gente a ver o meu lugar. A minha realidade não está de acordo com a realidade de fulana. Então, se eu mudar isso aqui, vai dar certo para mim. Então, não existe essa questão de modelo, porque, na verdade, Marcela, nós somos seres humanos e não existe um ser humano modelo, né? Todo mundo é diferente, né? Então, é de acordo com a realidade que cada um vive. Eu tenho isso comigo. E é excelente, como você trouxe, cada escola é uma realidade, somos seres humanos ímpares, então como eu vou te dar um modelo do meu plano de ação? É a minha ação, não é a sua. Então, no método, a gente ensina a você a criar o plano, e é por isso que eu aceito. Porque se você levasse o modelo, ia falar, nossa, Fran, mas que mundo você vive de Nárnia? Essa realidade aqui é outra. Aí não é aceito. Verdade. Hoje eu recebi uma mensagem e a pessoa falou, estou muito triste. Me apresentei e vi que a coordenadora, que a direção não gostou. Me senti insegura, estou péssima. É porque quando você não tem um método que te oriente, direcione, você acaba buscando outras formas que não é o seu jeito. E quando você apresenta, não encaixa na realidade, naquela escola, naquele contexto. Gera frustração, insegurança e críticas. Porque as pessoas criticam, onde mais a coordenadora, como você trouxe, adoece ou até desiste. E lembrando do Mão na Massa, que é uma aula prática uma vez ao mês, todo ano, nesse sábado, o Mão na Massa é o real papel da coordenação, de forma prática e segura. E como disse a Fran, é do zero, é o passo a passo, exatamente, para que você consiga aplicar na sua realidade. Papel, você sabe, todo mundo aqui sabe o papel da coordenadora, ou deveria saber, mas a questão não é o que está escrito nos artigos, nos autores e nos livros, é o que deve ser feito na escola, que te dá segurança e respeito para lidar com os professores. E é isso que vai ter quem se inscrever quanto antes garantir a vaga no método Liderar com Sutileza para participar do Mão na Massa nesse sábado e por um ano uma formação prática com temas diferentes, mas pertinentes ao momento. E como é que a gente começa o ano sem saber o papel na coordenação? Por isso que este é o tema. Verdade. Já estou ansiosa já. Já vou imprimir meus materiais. Ótimo, porque já estamos enviando por e-mail para vocês, aí alunos já receberam. Pois é. Fran, que orgulho de você. Eu lembro quando a gente fez uma mentoria individual, quando você ganhou, lembra? Da mentoria, o quanto eu vi ali o brilho, a vontade de fazer a diferença na educação, e aqui só se afirma e se confirma. É certeza que a coordenação é o seu lugar, é certeza que essa escola só tem a ganhar, e viram em você um brilho que você ainda não via quando recebeu o convite. Mas que agora esse brilho está explodindo, porque você é uma líder ouro, vai iluminar a sua escola, o caminho dos seus professores e o resultado dos seus alunos. Em nome de Jesus. Eu que agradeço, viu?
Agradeço pelo excelente profissional que você e a Carol são, né? Vocês também dedicam a vida a isso, né, Marcelo? Quem sabe da sua trajetória, né? Sabe o quanto você lutou para isso aqui. Vocês, assim, que eu vejo, né? Vi outras, mas eu vejo, assim, o empenho de vocês em realmente ajudar, né? Porque vocês já passaram por isso, sabem a da dificuldade que é, porque não tinha orientação. Então, Exatamente. agora, com o método, vai, como diz você, vamos todas brilhar. Vamos todas. E é isso, é o nosso empenho não é por mim, pela Carol, o nosso empenho é por você, líder ouro, e por todos que estão participando e as que estão entrando na turma. Fran, muito obrigada por esse momento especial. Em breve vamos marcar outra live, quando você estiver aí na escola, na coordenação, colocando em prática, a gente marca outra live e você vem contar como é que está sendo a experiência nesse relacionamento com o professor. Uma Pode coordenadora deixar, pode deixar. Obrigada, Obrigada, Fran. viu? Imagina, eu que Tchau, agradeço. tchau. Tchau, tchau. Que emocionante, né, que foi esse final. Que lindo ver uma coordenadora iniciando agora com tanta segurança, com um plano de ação pronto e aceito, confiante, e tendo a missão, como ela mesma trouxe, de fazer a diferença na educação. Se você tem essa intenção de fazer a diferença na coordenação, se você quer ter o seu plano de ação aceito e elaborar com segurança, então vem. Bem que as inscrições logo irão encerrar, tem o pagamento por boleto para facilitar e nada vai te impedir de você estar no método Liderar Sutileza a não ser a sua própria insegurança. E aqui nós estamos para te ajudar e te guiar, mas corre que é por tempo limitado. Toca no link da bio para você se inscrever ou na descrição do vídeo você encontra o link. Líderes Ouro, já enviamos o material para o e-mail de vocês. Também avisamos no grupo que sábado, mão na massa, a partir das 8 horas, é o papel da coordenação. Então é só acessar. E você que entrar agora, nós vamos te enviar também. Estamos te esperando. Tchau, tchau.